vou ensinar aqui uma maneira. Aí aqui, deixa eu colocar. Coloquei aqui no Excel, que é um método chinês. Deixa eu até ler o livro aqui. Ele é baseado no livro Os 9 Capítulos sobre a Arte e Matemática, do século I da Era Cristã, que foram, aí no caso, os chineses. Eles modelaram de forma intuitiva e viu-se que poderia fazer essa coisa intuitiva que eles faziam, trazer para sistema de equações lineares. Então vejam aqui, ó. Primeira coisa que eu falei, identificar as variáveis. Eu vou dizer que as galinhas, a gente vai colocar a variável x, tá? As vacas, eu vou dizer que é a variável y. Tranquilo? Então, se eu tenho 10 cabeças entre galinhas e vacas, galinha, obviamente, só tem uma cabeça. Vaca, obviamente, só tem uma cabeça. Então, quando eu somar aí, que foi o que ele diz, né? Em um sítio existem galinhas e vacas no total de 10 cabeças. Vocês concordam que x mais y é igual a 10? Um exemplo. Não é? Se eu disser para vocês, pessoal, tem 2 galinhas no meu sítio. Quantas vacas teriam, então? Sabendo que o total é 10. 8. 8, né? Então, da forma que eu brincar aí, é a quantidade total de animais. Não tem para onde correr. Então, x mais y igual a 10, porque na questão está dizendo que é um total de 10 cabeças. O que vai complicar a outra equação aqui é a das patas. Uma galinha tem 4 patas, não é isso? Não. Não é para vocês acordarem. Uma galinha tem 2... Oi? A galinha com 4 patas só se for uma mutação, uma aberração, né? Mas assim, tem 2 patas. E a vaca tem 4 patas. Então notem aqui, pessoal, que o coeficiente de x, olha eu falando já um termo bonito aqui de sistema linear, coeficiente da equação linear aqui de x é 2. Porque um exemplo, se eu tiver uma galinha, eu tenho, obviamente, 2 patas. 2 galinhas, 4 patas. Não é isso? E assim vai. É só uma multiplicação. Por analogia, no caso de vacas, vai haver essa multiplicação. Com uma diferença. Vaca tem 4 patas. Então, 2 vezes x mais 4 vezes y é o total de patas. E no nosso exercício aqui, na nossa atividade, tem que dar 26. Tranquilo? Identificamos as variáveis. Agora isso aqui é um sistema linear, porque eu tenho equações lineares, tá? Por tudo que a gente já viu, tá? E é um sisteminha simples, mas vamos ver o que é que os chineses lá já faziam no século I. O que é que eles fizeram? A primeira equação, tá vendo aqui o 1 de primeira? O número ordinal aqui 1, o primeiro. Então, nessa coluna, o que foi colocado? Os coeficientes e o termo independente da primeira equação. Quem é o coeficiente de x na primeira equação? 1. E o de y? 1 também. 1 também, né? E o termo independente? 10. 10, né? Então, quando eu faço isso aqui, coloco bem bonitinho, ó. 1 e 10 numa coluna. Aí, o mesmo raciocínio eu faço com os coeficientes e termos independentes da segunda equação. 2, 4 e 26, que é o termo independente. Note que eu destaquei aqui, ó, x e y. Para lembrar que aqui é a coluna das galinhas, quer dizer, a linha das galinhas, os coeficientes, né, que estão relacionados com a galinha, e os coeficientes de y, que estão relacionados com as vacas. Por que eu destaquei? Vocês estão vendo aqui que o 2 está em vermelho? Estão vendo? Pronto. É justamente, a gente só vai fazer isso. Ó. Pega o primeiro termo, que é o 1 aqui, e multiplica por 2.
pega o outro elemento dessa coluna da primeira equação, também multiplica por 2. Pega o terceiro elemento, que é o termo independente dessa primeira equação, e também multiplica por 2. Então, primeiro passo você alinha aí, e o segundo passo, você faz essas duas coluninhas, e o segundo passo é multiplicar todos os elementos da primeira coluna, que é 1, 1 e 10, e multiplica pelo primeiro elemento da segunda coluna, que é 2. Quando você faz isso, ó, 1 vezes 2, 2. É por isso que está em vermelho aqui, ó. 1 vezes 2, 2. 10 vezes 2, 20. Certo? E repete a segunda coluna, 2, 4 e 26. Aí agora, simples, faz só uma subtração. Subtrai correspondentemente 2 com 2, 2 e 4 e 20 e 26. Então vamos lá, só subtrair ó, o primeiro da primeira coluna com o primeiro da segunda coluna. O segundo da primeira coluna subtrai com o segundo da segunda coluna. E faz aqui na última. Então 2 menos 2, 0. Aí eu coloco nessa primeira coluna. 2 menos 4, menos 2. 20 menos 26, menos 6. Só lembrando aí de números inteiros, né? Mas isso aí vocês estão cansados de saber. E repete a segunda coluna. Veja que a segunda coluna, no terceiro passo, também é repetida. Por que eu destaquei o 0 em vermelho? Porque quando chegar o primeiro elemento da primeira coluna 0, você para. Se não chegasse, aí você continua. Como eu continuei aqui só para no passo 4, só para ilustrar. Mas não precisa. Você para aqui. Tá? E aí, ó, esse menos 2 está na linha de quem? Da variável y. E esse menos 6 está na linha de quem? Dos termos independentes. Aí aqui embaixo, ó, vocês estão vendo aqui, ó, esse quadrinho aqui, menos 2y igual a menos 6, o quadrinho azul. Todos estão vendo? Sim, sim. Pronto. Perceberam? A gente faz esses procedimentos aqui para eliminar a variável x. Aí eu fico, ó. Na verdade, gente, essa primeira coluna é uma equação em que o x desapareceu, que o coeficiente ficou 0, 0 vezes x desapareceu, e ficou menos 2 vezes y igual ao termo independente menos 6. Porque o termo independente, nas transformações, nos passos, passaram de 10 para 20, depois para menos 6. E a gente parou aqui. Lembrem-se, por isso que eu destaquei o 0 aqui em vermelho. Aqui a gente para. Opa! Como é esse resultado aqui, menos 2y igual a menos 6, o menos 2 que está multiplicando passa para lá, dividindo. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3. Se eu achei y igual a 3, quem é x? Rápido? Sem pensar? 7. Perfeito. Então aqui, ó, deixa eu só fazer o seguinte. Vou colocar aqui sem preenchimento para vocês verem que eu fiz a verificação. 7 mais 3 igual a 10. E aqui embaixo, a quantidade de patas. 14 patas para as galinhas, né? Porque se eu tenho 7 galinhas, eu tenho 14 patas. E 12 patas para as vacas. Porque se eu tenho 3 vacas, vezes 4 dá 12. E aí bate. Boa! Não é fácil? Foi fácil aí, né? Tranquilo? Eu coloquei no chat antes, ó. Olha lá. Sim, pronto. Porque eu não estou vendo aqui, porque eu estou compartilhando. Mas show! Certo? Então, vocês viram que é uma nova maneira de resolver esse sisteminha que vocês, obviamente, devem ter resolvido em algum momento aí da vida de vocês por método da adição ou da substituição aqui, de forma algébrica. Eu fiz outro modo, no modo da lógica, e funcionou. Tipo... Pronto, mas veja, o que você falou, eu disse no início, é que você falou lógica, tranquilo, tá correto? Pronto, tá correto. Por quê? Você fez de forma intuitiva, você já foi percebendo
a lógica aqui da situação. Também, não você errou? Não. A Achou? vaca tem 4, ela vai ter 2, é só fazer lógica. Exatamente. Bacana. Pronto. Mas o que é que eu estou mostrando para vocês? Você tentou fazer de forma lógica. Aí alguém aí em algum momento fez por método de adição. Eu aqui mostrei o método chinês. Tá entendendo? E aqui, ó, só para mostrar para vocês, vamos dizer que aqui fossem 20. Será que vocês conseguiriam dizer se fossem 20 animais? E aqui fosse 52. Deixa eu colocar aqui para vocês não verem, obviamente, logo de cara. Apagar aqui para vocês. E se eu colocasse aqui 52 patas? 20 animais e 52 patas. E aí? É pra multiplicar por 2 o resto. Ah, já percebeu? Foi? Pronto. Eu coloquei um bem simples também, né? Mas vamos ver aqui. Então daria quanto? Quantas galinhas? Diz aí, Thalita, então. Já nesse raciocínio. Quantas galinhas? 14. E quantas vacas? 6. Perfeito. Pronto. E aqui você pode brincar aqui, ó. Eu fiz essa. Vou disponibilizar também para vocês. Eu não sei se dá para mandar lá essa planilhinha, né? Mas veja que fica bem tranquilo a resolução. Cadê aqui? Vejam que aqui, ó, na tabelinha chinesa aqui, ó, nos passos do método chinês, para também aqui, ó, 0. Só que ó, o que acontece no quadrinho azul é menos 2y igual a menos 12. E o y dá 6. Se o y dá 6, vocês já perceberam, o x dá 14, né? Que tem que dar 20. E aí vocês. Então, alguma dúvida nesse método chinês? Não, professor. É bem simplesinho, né? Eu vou mandar. Agora uma coisa eu garanto mandar para vocês. Se o Excel não der para ir essa tabela. Né? Porque aí você joga o valor e você começa a brincar aqui com essa questão. Mas eu mando um material, um texto lá. Não sei se vai em PDF ou até numa questão lá e eu boto o textozinho, como faz o passo a passo. E aí vocês até respondem uma questão teórica sobre isso. Tá? Tranquilo?